Jornal da Fã. Entrevista. Bom, gente, cumprimentando aqui de novo. Daniele Garcia, sempre uma gentileza, muito bom, uma alegria, uma satisfação enorme tê-la aqui conosco no Jornal da Fã. E agora a gente, né, ainda nesse ritmo aqui ainda, né, pré-candidatura. E aí surgiu uma fake news fritando Daniele Garcia. Se já começaram, gente, a fritura, a coisa nem tá ainda assim toda oficial. Bom dia, Dani. Bom dia, querida. Que bom estar aqui com você. Você apresentando o jornal. Nada contra a Narciso, viu, querido? Mas é bonito ver uma mulher aqui na bancada apresentando. De mulher para mulher. É, de mulher para mulher. Conta aí, que história é essa, hein? Então, vamos esclarecer essa fake news. Gente, ontem a gente estava falando disso aqui no jornal. Vamos lá. Ontem saiu, foi ontem, antes de ontem? Antes nem de me lembro. ontem. Saiu que o governador teria me chamado lá na casa dele para me pedir para desistir da pré-candidatura. Bom, deixar claro aqui para vocês, eu já disse em outras redes, eu já gravei vídeo, que nada disso aconteceu. Nós, de fato, estivemos com o governador, conversamos com o governador, mas não sobre isso, né? O governador nunca me pediu para que a gente retirasse a pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju. Então, a gente continua na pré-candidatura com o MDB, né? E, enfim, circulando, fazendo a nossa atuação como pré-candidato. Eu só não consigo entender, Magna, por que todos os dias se perdem, né? É tanta energia perdida para dizer ou que eu não sou candidato, ou que eu sou vice de fulana, ou que eu vou compor a chapa de cicrano. Então, assim, eu fico, às vezes, pensando, meu Deus, ou o meu nome é muito forte, que eu tenho certeza que é, ou eu não sei mais o que passa na cabeça dessas pessoas, porque todos... Forte está preocupando, né? Para alguém ficar aí nessa engenharia. Nessa desinformação, porque isso é uma desinformação. Sim. Fake news, porque também tem muita informação mentirosa. Todos os dias sai lá, revista tal, Daniele aceitou ser vice de não sei quem. No outro dia, Daniele desiste da candidatura. No outro dia, fulano não vai estar com Daniele. Então, eu fico só me perguntando a quem interessa, né, tantas notícias sobre Daniele o tempo inteiro. Talvez seja, Magna, porque todo mundo tem pesquisa. Nós também temos, né? Todo mundo tem pesquisa. E todo mundo sabe que não dá para me esconder nas pesquisas. E olhe que a nossa pré-candidatura... Estão tentando te esconder nas pesquisas? Não, eu estou dizendo, não dá para me esconder. Se você fizer qualquer pesquisa, meu nome vai estar porque lá ela nas flutua, cabeças. né? A gente vê, cada um tem aquela que interessa, mas vocês têm também a de vocês, sim, de cada consumo um interno, tem, que você está bem posicionada. Não, cada um, né? tem uma pesquisa. Tem alguma pesquisa que não sai Daniele? Eu vou perguntar mais. Tem alguma pesquisa em que Daniele aparece com menos de 10% das intenções de voto? Não tem. Essa pesquisa não tem. Não existe. Então, como eu tenho mais de 2 dígitos em qualquer pesquisa, eu devo incomodar muito, né? E é óbvio que o movimento que eu fizer atrapalha ou ajuda outros candidatos, pré-candidatos. Então, talvez seja esse o grande frisson, né, desse cenário político hoje. Mas é preciso dizer, e com muita clareza, que não houve desistência de pré-candidatura, como informaram, de que não houve pedido do governador para que a gente desistisse. Porque se houvesse esse pedido, eu também não teria nenhum problema de falar. Olha, o governador pediu, eu aceitei. O governador pediu, eu não aceitei. Porque a minha conversa, Magna, sempre foi muito transparente com todos. Sempre expressei as minhas opiniões, eu sempre deixei muito claro aquilo que eu penso, os caminhos a serem seguidos, né? Mas desde 2020, o que eu percebo é essa tentativa o tempo inteiro de... A Daniele não vai ter coragem de ir. Eu me lembro na eleição de 20. Não, ela não vai ter coragem de se lançar candidata. Aí eu vim e lancei candidatura. Mas ela não chega nem no segundo turno. Aí Daniele foi lá, vai pro segundo turno. Mas Daniele vai ser pro Senado, sem apoio nenhum, fui pro Senado. Não, mas não vai ter voto. Fui a senadora mais votada em Aracaju, com 72 mil votos. A gente tava falando aqui nos bastidores sobre a operação da Deltap, né? E eu lembro também que diziam muito isso, Diego. Não, Daniele não vai resistir na Deltap. Foram 9 anos. 9 anos, prendendo a 3x4. E quem quer que errasse. Pouco importa o sobrenome, sabe? Virou uma mulher que dava susto. Então. Quando chegou a Daniele Garcia, todo mundo acordava com susto. Igual a PF. Quando a Polícia Federal da Ronda, todo mundo se assusta. Daniele Garcia tá vindo aí, todo mundo assusta. Magno, eu me lembro que na época da Deltap, quando eu viajava, o pessoal, ufa, graças a Deus. Eu me lembro uma vez que eu tava no Chile, e a gente organizando a operação toda, eu lá em Santiago, né? Aqui, as equipes todas na rua e tal e tal. E a gente chegou num domingo, e na terça-feira a gente deflagrou a operação. Aí um amigo nosso que estava com a gente falou assim, meu Deus do céu,
Vocês planejaram essa operação aqui do Chile e a gente o tempo inteiro com vocês. Não é possível. E de fato era. Óbvio que não, né, tudo é muito sigiloso. Então, veja, a nossa atuação sempre foi muito, muito correta, muito direta. Nunca teve curva, nunca teve duas conversas, nunca teve isso. Então não vai ser agora, sim. Veja só, vou mesclando aqui entre as nossas perguntas e perguntas também aqui de ouvintes. É o seguinte, tem aqui uma que vem do Jesus, lá do Santa Maria. Ele diz o seguinte: a Daniele Garcia não vem se comportando como uma possível pré-candidata. Eu até acho que seria um bom nome, mas a realidade é que ela não buscou as bases não buscou as bases que ela tem para tratar desse assunto. Portanto, eu não acredito que ela vá concorrer. Então, ou seja, tem gente duvidando disso. Deixa eu só ponderar, Magna. É porque assim, as pessoas esquecem que eu venho de duas eleições majoritárias. Sim. Então, o que alguns pré-candidatos hoje precisam fazer para colocar os nomes e se tornarem conhecidos na capital, eu já fiz. Eu já percorri esse caminho. Eu percorri 2 vezes quase 48 bairros de Aracaju. Eu já estive com essas pessoas, né, em carreata por 2 vezes. Então, assim, essa sangria desatada que está todo mundo, né, correndo atrás de bairro, de liderança, esse trabalho já foi feito por mim. Né? Então, assim, claro que... Você não é desconhecida, entende? Né? Eu não preciso estar... Vamos dar 2 exemplos, assim, até para ficar... E não é nada... Mas, por exemplo, Iandra foi a deputada federal mais votada de Sergipe, mas teve uma votação pequena em Aracaju. Ela precisa fazer esse trabalho aqui. Luiz Roberto, secretário, foi diretor da Insurb, mas ainda é muito pouco conhecido em Aracaju. Sabe, é o cara crachá. Magna, as pessoas me conhecem pela voz. Um dia desse eu fui tomar um café numa padaria e pedia pro caixa: oi, moço, tem um cafezinho preto? Aí uma pessoa virou pro lado e disse: nossa, é Daniele. Eu reconheci pela voz, entende? Então, assim, eu não preciso dessa correria. As eleições vão começar a partir de 16 de agosto. Aí sim é que vai ter todo o trabalho e tudo mais. Então, é isso que as pessoas estranham. Eu venho de uma eleição grande de Senado. Eu participei da eleição de prefeito, fui pro 2º turno, né? Então... É isso, Jesus. Então aqui tem o Oliveira o seguinte: pergunte a Daniela se a intenção do governador a convidar para fazer parte do seu governo foi para depois querer mandar ela ser candidata a vice de qualquer chapa nesta eleição. Tá? Essa é uma boa pergunta. Porque vice não mande nada. Essa é uma excelente... Como é o nome da pessoa? Oliveira, essa é uma excelente pergunta, porque eu vou repetir aqui e espero que fique gravado. Daniele Garcia não disponibiliza o nome para compor na chapa, como vice em nenhuma chapa. Nenhuma chapa. Que fique claro isso, porque todos os dias eu tenho que responder que eu não sou vice de fulano ou de cicrano. Então, essa fala, ela não condiz com a realidade, à medida que, se o governador tivesse me pedido e eu tivesse firmado esse compromisso com o governador, eu agora estaria amarrada para ser vice em alguma chapa. O que não vai acontecer. Né? Vocês vão ver, vai chegar às convenções e vai se confirmar que Daniele não é vice em nenhuma chapa. Então não houve esse compromisso com o governador. E se não for, nesse caso, tá batido, a gente pode dizer, até para acabar realmente com essa história, ninguém ficar repetindo essa pergunta, porque foi cortejada pelo prefeito Edivaldo Nogueira, pelo Luiz Roberto, né? Como vice, aquela história da vice dos sonhos. E realmente, desde o primeiro momento, ninguém conseguia conceber isso até por uma coisa básica. Até se a gente fosse usar o critério da pesquisa. Sim. Não tinha nem lógica, né, gente? É querer também subestimar, né? Qual é a lógica? Exatamente. Qual é a lógica, né? Veja, uma coisa é você acreditar, né, que a prefeitura, que a máquina vai fazer Luiz Roberto chegar lá. Beleza, isso é uma coisa. Mas outra coisa é que a gente, neste momento da conjectura política, eu ter 2 dígitos e ser vice de quem tem menos da metade do que eu tenho de intenção de voto. Sabe? Fora, Magna, um fato que para mim pesa muito. Eu sou mulher, eu luto para que outras mulheres tenham assento em discussões importantes. Eu fico feliz de ver você aqui, né, hoje na bancada do jornal. Eu sou delegada de polícia desde os 23 anos de idade. Foi fácil? Não foi fácil. Né? Então, eu luto hoje para ver a mulher ocupar esses espaços. Por que eu aceitaria um papel de coadjuvante
né, nessa conjunção, assim, Então, não é esse o papel que cabe a Daniele. Para ficar bem claro, e não haver mais nenhuma discussão sobre isso. É bom que está chegando o dia 5 de agosto, que é o dia das convenções, né? E vai se confirmar exatamente o que eu estou dizendo aqui. Daniele não é vice de chapa nenhuma dessa pré-candidatura. Agora, Daniele, neste caso, pronto, acaba essas histórias, Daniele não acabou. É vice, acabou, vamos sepultar essa história. Pelo menos a parte de que a gente não vai, e nem cair em fake news, gente, nem barrigada, como diz Narciso logo cedo, para realmente estar tocando nesse assunto. Pronto, está batido no martelo. Então, é pré-candidata, continua. Também, exatamente. Acabou. E aí, o partido é pré-candidata, e será... O partido vai homologar a sua candidatura, você vai para essa disputa. Existe alguma possibilidade? Vice não, mas se de repente não for adiante, até de recuar e não ser Veja, hoje, eu diria a você que não há essa possibilidade. Hoje, que dia hoje? 5 de julho. Isso. Hoje nós continuamos firmes na pré-candidatura. Ah, mas será que o PP vem? Será que o PSB vem? Veja, depende, não são fatores que não dependem de nós. Depende, né, das lideranças desses outros partidos. Então, como é que eu não posso falar pelos outros? Eu posso lhe dizer que estamos conversando, que conversamos com o Zezinho, que temos conversado com o Fernando, com o Laércio. O Laércio não está no Brasil por hora, então, né, estamos aguardando chegar. Então, hoje, nós somos pré-candidata à Prefeitura de Aracaju pelo MDB, né, e com a possibilidade de outros partidos virem. Então, a gente nem trabalha com a hipótese hoje, Magna. Porque imagine, se eu trabalhar hoje com a hipótese de desistir amanhã... já começa fraco, já né? Começa, já vai enfraquecida até, né? Até para uma conversa. Exatamente. Né? Se você não chegar firme, então né? assim, a gente... eu repito, eu acho que há uma vontade muito grande de que Daniele desista. A pergunta é a seguinte, vamos fazer uma leitura política aqui. Se Daniele hoje sai do cenário como pré-candidata, beneficia... Quais candidaturas a saída de Daniele? Eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita. Beneficia a quem? Porque na minha concepção, eu talvez entenda pouco de política, por exemplo, não beneficia Luiz Roberto. Porque os meus votos não migrariam para Luiz. É a minha opinião, certo? Sim, é uma análise bem interessante. É a minha opinião. Então, migra para onde e interessa a quem? É uma pergunta a se fazer. E uma outra pergunta é, Daniele, você está disposta a disponibilizar o seu capital político para outras pessoas? É uma pergunta a se fazer também. E a minha resposta é não. Esse capital político é meu. Esse capital político... Não se transfere, né? Isso. Não é esse capital político é meu, construído com muito esforço. As pessoas não gostam de mim porque eu sou bonitinha, não. As pessoas... confiam em mim, é muito mais grave. As pessoas confiam em mim porque sabem a minha forma de trabalhar desde sempre. Eu não caí de paraquedas aqui. Eu vi Ricardo falando nesse instante, né? Não sei quem não tem filho político, não tem pai político. Bom, eu posso me incluir nesse rol também. Sim. Seu Rosival era comerciante, Dona Dilma é professora. Meus irmãos nem aqui moram, em Sergipe, trabalham fora. Então, toda a construção política da minha vida foi baseada no meu trabalho. Você não é de capitania hereditária, né? Não. No meu trabalho, no trabalho que foi desenvolvido como delegada de polícia, concursada que sou. Também não caí de paraquedas na polícia. Ninguém me arrumou esse emprego. Então, essa é a minha história. Esse é o capital político que eu tenho. Para reforçar, então, isso... essa possibilidade de realmente vir à Prefeitura de Aracaju, e claro, então, é essa composição que é necessária com partidos que vocês dizem, vocês estão conversando com o PSB, está conversando com o PP, Sim. Né? Que outros partidos estão aí nesse Estávamos diálogo? em diálogo com Catarina. Sim, né? aí Catarina, que até então, e todo mundo chegaram até a colocar você como vice dela, porque ela já, como deputada federal, ficava complicado ela sair pela experiência. Ela já tinha sido vice. Ela já tinha sido vice. Aí se cogitou isso. Isso foi conversado? Se cogitou-se mesmo? Não, veja bem, foi especulação do lado de cá? Não. A verdade dos fatos é a seguinte. Nós tínhamos um grupo, a gente vinha conversando
Aquele que eu flagrei lá no almoço? Ali foi um segundo, ali foi um terceiro. Mas é aquele grupo, né? Exatamente, tá ali, né? Magna pegou gente no flagra. Na verdade, há um tempo atrás, houve um primeiro almoço no Senac. Eu não participei desse almoço porque eu estava viajando, estava fora do estado. E nesse almoço estava Zezinho, estava Elbinho, estava Milton, Fernando, Fabiano, Catarina. Bom, nesse almoço e em outras reuniões que se seguiram, ficou confirmado o seguinte, foi feito um acordo entre todos de que se Catarina fosse escolhida por Edivaldo para ser a candidata a prefeita de Aracaju, todos nós retiraríamos as nossas pré-candidaturas para ir com esta candidatura de Catarina. Eu firmei esse compromisso, Fabiano firmou esse compromisso, né? E todos aceitariam essa composição. Porém, que se não fosse escolhido o nome de Catarina, como de fato não foi, Catarina declararia o apoio aqui a gente, mesmo sendo do PSD, né? E Fábio, ela teria essa liberdade de escolher o caminho, já que, embora Fábio tenha um candidato, isso está claro, sim. A nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, assim como a de André também, faz parte de um mesmo bloco político, né? Isso. Então, não haveria uma restrição. Bom, mas ontem eu fui a Catarina nos procurou e falou que tomou a decisão, né, de que iria com o Luiz. E assim, claro que nos pegou de surpresa, porque a gente imaginava... Há dias atrás, eu coloquei aqui no ar a declaração dela, de que até estaria ainda no jogo. Sim, sim. Né? Ainda estaria no jogo. Assim, de repente, claro, nos pegou de surpresa, óbvio. A gente fica, assim... Posso falar por mim, assim, a nossa palavra que foi dada, nós cumpriríamos, certo? Uhum. Mas assim, o que fez Catarina mudar de ideia, né? Por que que ela voltou atrás naquilo que ela firmou com a gente? Não sei dizer. Aí a própria Catarina pode escolher, né? Uhum. Claro que é uma pressão muito grande de todos, né? Em cima de todo mundo sofre essa pressão. É claro que Edivaldo quer fazer o sucessor dele, é legítimo. E agora, da minha parte, eu quero lhe dizer que, Magna, que assim... tem coisas que para mim são inegociáveis, sabe? Tem coisas que para mim são inegociáveis. Eu não penso em ganhar em qualquer eleição a qualquer custo, a qualquer preço. Isso não vem de dentro de mim. Sabe, não é meu isso. Então, cada um faz suas escolhas, a gente respeita, óbvio. Fico feliz de ter me reaproximado de Catarina, né? Porque nós tínhamos tido um afastamento natural, inclusive porque nós concorremos em chapas diferentes lá em 2020, né? Ela com Edivaldo e eu como cabeça de chapa. E essa amizade continua. Nós temos uma história na polícia, mas... Então você lamenta o que aconteceu? Sim. Lamenta esse posicionamento dela? Lamento porque gostaria que ela estivesse conosco. É uma mulher, sabe? Eu gostaria que ela, como mulher, também desse força para que uma outra mulher chegasse lá. Né? Nós firmamos um compromisso, mas super entendo. Né? Posso não aceitar eu pessoalmente, mas entendo, e não é isso que vai nos fazer inimigas ou nada, ou haver qualquer rusga. Até porque foi tudo muito às claras. Né? Ontem, antes de ir para o evento de Luiz, ela esteve na minha casa pessoalmente, conversou comigo, com o Milton estava lá também. Ela procurou Fabiano na Câmara para dar a notícia. Então faz parte, né? Faz parte do jogo político. Exatamente. Né? A gente tem áudio? Tem um áudio aqui para Catarina, para Daniele Garcia. Vamos lá. Magna, bom dia a todos que faz a FM. Bom dia, Daniele também, Garcia, entrevistada, né? Daniele, você faz parte do agrupamento do governador. E vem minha pergunta. A sua campanha é irreversível de você não desistir e compor o agrupamento de Luiz Roberto, que pode até ser a vice, né, na chapa de Luiz Roberto, ou a sua pré-candidatura é irreversível, não tem conversa, não tem diálogo, é pré-candidata até o fim mesmo. E outra pergunta, se o governador chamar para conversar, se Daniela, desiste da sua pré-candidatura, vamos aqui no agrupamento, como ontem a Catarina Feitosa
espontaneamente, né? Ela achou assim que acompanhar a candidatura porque é grupo e grupo faz bem, né? Numa situação dessa. Aí eu pergunto, Daniela poderia fazer o mesmo jeito que Catarina Feitosa fez? Um abraço a todos, fique com Deus. Muito bom dia, Magna Santana, toda a equipe do Jornal da Fã e aos ouvintes queridos. Magna, pergunte, por favor, à pré-candidata prefeita, Daniele Garcia, se ela pode colocar um projeto ao qual venha beneficiar os idosos a partir de 60 anos, ter a gratuidade de ônibus, ou seja, reduzir a lei de 65 anos para 60 para o estado de Sergipe ou para Aracaju. Já existe em várias cidades, em vários estados, e se ela tem esse projeto, se ela pode ter ou se ela tem algum benefício melhor para aos idosos a partir dos 60 anos. Aqui é o professor Oswaldo Pinheiro. Obrigado. Bom, aí Vamos lá, os áudios, pois não. Aragão, né? Aragão pergunta se há possibilidade de Daniel, se é irreversível. Se o governador te chamar, né? Não, ou se eu aceitaria ser vice de Luiz. Aragão, acho que já deixei muito claro aqui, eu não aceito ser vice, não é de Luiz Roberto, é de ninguém, absolutamente. Então, Daniele não vai concorrer como pré-candidata e posteriormente candidata, como vice em nenhuma das chapas, certo? Acho que está claro, né? Não há dúvida mais sobre isso. E sobre o pedido do governador, veja, se houver o pedido do governador, eu serei a primeira, Magna, a vir aqui no rádio. Gente, olha, o governador me pediu. E aí eu anuncio a minha decisão. Agora, lembrando que, assim, eu não tenho um acordo com o governador de que eu seguiria o governador 100% na decisão política dele nessa eleição de 24. Não houve esse tipo de condicionamento, você ir para o governo, para a secretaria, né? É isso que eu quero deixar claro. Quando nós conversamos lá em 2022... no segundo turno, Fábio deixou muito claro. Eu perguntei, essa foi uma das perguntas. A gente nem discutiu, Magna, na primeira conversa, sobre secretaria. A pergunta foi assim: Fábio, se eu quiser ser candidato em 24, como é que fica? Dani, você tem total liberdade para ser candidato em 24. Agora, eu preciso lhe dizer que eu tenho um acordo com o Edivaldo. O candidato que Edivaldo indicar vai ser o meu candidato. Nem se sabia que era Luiz Roberto. Podia ser Vanesca na época, podia ser Jefferson. Nem se sabia quem era. E então eu falei, bom, então eu só quero lhe dizer que eu não posso assumir um compromisso com você de que eu vou cegamente seguir o seu posicionamento. Se nós combinarmos isso aqui, essa é uma das minhas condicionantes para que eu possa ir para o segundo turno. Ok. Então, assim, eu me sinto muito à vontade, Magna. Fábio pode me pedir para retirar a nossa pré-candidatura. E, obviamente, que se esse pedido chegar, eu vou ser a primeira eu mesma a dizer, né? Que foi o que não aconteceu, que noticiaram aí de terça para cá. Você acha que seria possível vir um pedido desse? Eu não acredito, conhecendo o Fábio, eu não acredito que viria esse pedido. Sabe? Não é do feitio de Fábio. Uhum. Ter até estimulado, de certa forma. Eu estava lá na solenidade, em vários momentos, enfim. Como é que você estimula e de repente você chega aí? Seria uma puxada de tapete um negócio desse, né? Também não acredito no feitio. É que, na verdade, as pessoas acham que a eleição tem que ser no tapetão mesmo, né? Digo, as pessoas mesmo. O senso comum acredita que, né, que para chegar o afunilamento de candidatos, houve um tapetão ali que algumas pessoas saíram do cenário. Mas, assim, é só dizer que, então, assim, se houvesse esse pedido do governador, eu teria muita tranquilidade, inclusive, dizer, aceito. Olha, o governador pediu, mas eu não aceito. E o governador também estaria muito tranquilo, porque eu não fiz esse acordo com o Fábio. E o bom de Fábio, se eu pudesse elencar qual é a principal e melhor qualidade do governador Fábio Tidieri, a palavra, que está tão em falta hoje no mercado político. A palavra. Verdade. Então, como palavra dada, né, palavra cumprida, como o acordado não sai caro, e eu não fiz esse acordo com o Fábio, eu me sinto muito feliz, muito tranquila e muito livre para tomar o rumo que eu achar melhor para a minha vida e para a política em si. Pois é. Bom, gente, poderia render muito mais. Mas virão outras entrevistas só tem outra aqui de Oswaldo, né? Deixa eu só responder rapidinho, que Oswaldo perguntou sobre a gratuidade de passagem. Oswaldo, querido, isso é um projeto que tem que passar necessariamente pela Câmara de Vereadores. Não é uma decisão
única e exclusiva do prefeito, da prefeita, né? E por isso eu alerto vocês, escolham muito bem os seus vereadores, né? Aqueles que vão representar, né, toda a comunidade na Câmara de Vereadores, porque é importantíssimo nós termos uma Câmara forte, independente, com pessoas com bons projetos, né? Pessoas preparadas para defender todos os direitos e todos os cidadãos. Pois é. Bom, finalizando aqui, a Marta lá do Zé Conrado, diga a Daniele que se mantenha firme no seu pleito. Bom, muito obrigada, Marta. Viu? Obrigada. É nisso que eu me apoio, sabe, Marta? Sabe, Magna? Na vontade das pessoas. Porque o político acha que ele pode sentar numa mesa e discutir, né, a vida de outros e esquece que quem decide é o povo no final das contas. Então é com o povo que a gente precisa estar. Mas agradeço o espaço, acho que não ficou dúvida, mais claro do que isso, impossível. Pois é, gente. Né? E vamos correr trecho, que a gente tem muito trabalho pela frente. Pois é isso mesmo. Eu acho que a coisa vai, quando homologar lá, na convenção, pronto, acabou. Pelo menos essa parte de discussão. Aí vou inventar outras coisas, não se preocupe, não. É verdade, né? A engenharia, ela é incrível. Olha, só aqui finalizando, o professor Carlos Alexandre pediu para divulgar que a Academia Gloriense de Letras dará posse ao seu novo acadêmico, o artista gloriense Cícero Alves dos Santos. Sabe quem é? É o velho. Olha que coisa linda, que maravilha. Hoje, às 19 horas, auditório da Câmara de Vereadores, lá de Nossa Senhora da Glória. Parabéns. Viu, gente? Finalizando aqui o programa, e muito bom ao lado aqui de Daniele Garcia, a equipe toda que está aqui acompanhando nos bastidores. Obrigada mesmo por estarem aqui. A gente vai com certeza. Menino, isso é só o começo. Vem muitas entrevistas pela frente. Isso é só o começo de muita coisa e muita estrada no agrupamento, que a coisa está embolada. Está bem que embolada. Mas, enfim, é isso, faz parte da política. Obrigada mais uma vez. Bom feriadão. Obrigada, querida. Né? Um beijo grande, viu, para todos.